Eu vou aproveitar os irmãos para ler uma escritura. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Quinto livro da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, para você poder achar esse livro. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem o teu pai o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu os teus vestidos sobre ti, e nem se inchou o teu pé a estes 40 anos. Fechamos nossos olhos. Pai, esse é o relato que está em Deuteronômio, Pai. Para o mundo aí fora, talvez não creriam nesse relato, mas para o filho que tem recebido a fé de Abraão, que é essa fé do Deus Todo-Poderoso vivo, nós cremos de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Pai, essa noite, e que tenhamos liberdade ao poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque precisamos, Pai, para essas palavras não ficar somente nesses livros, mas que ela possa se vivificar dentro do nosso coração. Porque Deus, Ele se manifesta através dos seus filhos, Pai. E é esse o tempo. E é essa era. É uma era que está se passando, finalizando, Pai. E o arrebatamento acontecerá. Mas que possamos estar apercebidos, Pai, neste momento. Rogo-te, Pai, a bênção desse culto. Derrama, Senhor, a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Esse é um relato claro que foi usado naquele período que os hebreus andaram no deserto. E você percebeu um detalhe importante nesse relato? Escute bem aqui, ele dizer isso. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ele dá uma vírgula e depois diz assim: para te humilhar. Estranho isso? E escute mais. E te provar. Agora, por que ele está humilhando e está provando este povo? Você percebe alguma coisa? Por que somos provados? Por que somos humilhados? Agora escute bem a voz de Deus dizendo isso claramente a você. Para saber o que está no teu coração. Quando somos testados, irmãos, quando somos provados, Deus quer saber o que está dentro do seu coração em relação se você ama a Deus. Você diz assim: as provas são difíceis, irmão Arante. Todas as provas que você passar aqui, Deus sabe que você vencerá.
muitas vezes nós perdemos por não ter fé ou revelação ou entendimento sobre aquele assunto. Mas ele está dizendo, para saber o que está no seu coração. Será que é para Deus saber o que está no teu coração? Ou é para nós saber o que está dentro do nosso coração? Você entende isso? Deus faz isso para eu saber o que tem dentro do meu coração, e se tiver alguma coisa errada, eu poder falar como Davi. Ele disse, sonda-me, Senhor. Para que sondar? Uma sonda, ela vai no profundo do profundo para descobrir se tem alguma coisa errada. E Deus está mostrando isso para esse povo. E ele ainda usa uma expressão para dizer, se guardarás os meus mandamentos, ou não. Isso é advertência, irmão. Você diz assim, que advertência, irmão ignorante? Isso aí foi advertência para aquele passado, e hoje? Qual é a advertência que ele quer dizer para nós hoje? Eu vou usar um título só para você guardar o pensamento, só para você entender o que está acontecendo. E eu não quero enganar nenhuma congregação, não quero enganar vocês e não quero enganar ninguém sobre esse assunto. Eu vou usar um título chamado Tão Humilde que Você Pode Perder. Muitas vezes estamos olhando em coisas que só gera reflexo e não estamos olhando para a verdadeira coisa. E esse é o maior problema hoje da igreja. Está demorando o arrebatamento, irmãos? É uma pergunta que você pode colocar no seu coração. Como está você? Se lembra a pregação que eu fiz no outro domingo? Sobre humilde? Como você está? Você é humilde? Você é humilde nos olhos dos outros? Ou você é humilde nos seus olhos? Porque se muita gente parece ser humilde, sabe aonde? Nos olhos dos outros. Agora eu quero ver você ser humilde em direção a você ver se você é humilde. Porque tem uma coisa importante você saber, se você não é humilde, você nunca recebe a palavra de Deus e cresce na estatura de um varão verdadeiro. Mas você tem que reconhecer que você é humilde, porque todo humilde recebe a palavra. Sem humildade você está inchado, e quando você está inchado você diz, isso aí não tem porta, isso aí era para o outro tempo, isso aí é tal coisa. Você se inclina a isso porque você usa a sua própria ideia para combater a palavra de Deus. Eu só estou colocando um alicerce para você entender. Hoje eu vou falar sobre a noiva de Cristo. Irmãos, eu fico pensando, o que a gente entende sobre humildade? O que a gente entende realmente como foi Cristo? E outra coisa que eu vou dizer para ti, que muitas vezes a gente achava uma coisa, falava aquelas palavras, mas não compreendia os sentidos dessas palavras. Eu vou dar um sentido para você entender. Igreja, você adora como? Espírito e em verdade. Porque os tais, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É um local? Não. Porque a própria samaritana falou, é nesse monte? Ou é em Jerusalém? E Jesus, não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. Deus procura os verdadeiros adoradores. Agora você se deparou com esse pensamento em sua vida? O que é verdadeiros adoradores? Por que tem que ser adorado em espírito e em verdade? Por quê? Você já se pensou sobre isso? Você vê o sol? Você vê todo dia o sol, ou talvez você não veja quando está nublado, mas se não tivesse nublado, todo dia você veria o sol, e você talvez pegaria um sol, o calor do sol, tudo isso.
Você vê Deus? Pense nisso agora, irmão. Você vê Deus? E Ele está aqui. Mas você está vendo Deus manifestando-se? Agora, para os verdadeiros adoradores, eles sabem muito bem o que eles estão adorando, e eles sabem muito bem como Deus está se manifestando. Porque Deus, para você entender, não vou contar a história do começo, mas Ele tem uma mensagem para essa hora. Agora, adianta eu ter uma mensagem para essa hora que veio através de um homem chamado William Branham, porque quem é o profeta é Deus, todo mundo já sabe isso, estamos batendo muito sobre isso. Então Deus, através desse homem, se manifestou e trouxe uma mensagem para essa hora. Agora, o que adianta essa mensagem se eu não entendo nada dessa mensagem? Adiantará para alguma coisa para você? Só juízo. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Você conhece a questão de Maria? Maria, ela foi humilde ao ponto de reconhecer que Deus abençoou a sua vida. E eu fico pensando se essa noite a gente pode entender o que Maria falou. Ela tem um cântico, ela tem uma oração que ela se expressa diante de nós dizendo: Deus me abençoou e me fez grande em relação à humildade e à baixeza que ela tinha. Você pensa nisso? Será que Deus errou a chamar Maria? Quando você chegar em casa, leia essas escrituras, o cântico de Maria. Eu não vou ler essa noite aqui para você, mas eu quero que você leia. Ela se expressa: a minha baixeza, ou mudamos a palavra, a minha humildade. Deus reconheceu. Agora, aos olhos dela, ela sabia que ela era humilde. Muita gente, aos seus olhos, nunca foi humilde. E como a Deus, e como vamos abençoar, e como vamos entender que o Deus é Espírito, como é que Ele está na sua vida? Porque se você não é humilde, Deus está na tua vida? Pense nisso. Se você é humilde, será que Deus está na sua vida? Se realmente? Porque se você não for humilde, será que Deus estaria ali? Vamos entrar nesse assunto para você começar a compreender o que eu quero dizer. Realmente é assim, ó. Irmão Branham, eu uso uma expressão dizendo assim: agora Deus é o Criador, pode fazer um par de pulmões. Ele pode fazer um par de pulmões. Eu realmente acredito, estamos à beira, irmão Branham, estamos à beira de que, irmão Branham? De uma das coisas mais poderosas que já atingiu a terra desde o dia. Vê? Mas agora só podemos ser conhecidos como? Se somos humildes. Vai acontecer alguma coisa, mas só podemos ver isso se somos humildes. Escute bem. Veja, o que o homem chama de poderoso, Deus chama de abominação. Muitas vezes você olha aquilo: pô, que homem tremendo, que homem poderoso. Isso para Deus é abominação. Porque esse homem que é poderoso, ele gera o quê? Uma idolatria ao redor deles. Você pode entender alguns pastores tão poderosos. Você entende o que eu quero dizer? Ele está desviando a adoração a Deus para si. E quando o homem desvia a adoração para Deus, para si, ele é vou dizer a palavra bem clara para você, você guardar no seu coração: ele é um anticristo. Toda adoração que é desviada, ele vai se parar a ser um anticristo.
E ele diz assim: veja, o que os homens chamam de poderoso, Deus chama de abominação. Mas o que o homem chama de tolo, Deus chama de poderoso. Vê? Mas agora observe isso, vê. Será tão humilde, ele usa a expressão, que você sentirá falta. Que você sentirá falta se você não tiver o sinal ali para examiná-lo. O que o irmão Brando está dizendo, irmãos? A coisa será tão simples, se você não tiver o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o sinal, você vai passar por alto sobre o arrebatamento. Eu fico pensando o que está acontecendo com a igreja da mensagem. Eu fico pensando como os povos têm uma mensagem. O irmão Brana diz assim, ó, isso é para nós, os irmãos mais antigos. Eu vou dizer para você o que aconteceu. O irmão Brana chega numa mensagem e diz assim, ó, aquelas pessoas que pareciam o cerno, sabe o que é o cerno? Você sabe o que é cerno? Cerno é quando um tronco, ali está, o cerno é aquela parte forte do tronco, que nem cupim, nem traça, nada corrói aquilo, porque é um cerno, é duro. Ele fala, aquelas pessoas que tinham fé e eram um cerno, parece que hoje conversamos com essas pessoas e elas têm perdido a sua fé. Irmã Brana diz isso. Coitado então daquele que nem é cerno. Você está entendendo onde que está chegando? Ele bate nisso para dar uma advertência a nós, irmãos. Que tempo estamos vivendo? Eu não estou dizendo para você confiar em sua força. Nunca disse isso nessa igreja. Eu estou dizendo para você dar confiança em Cristo. É isso que eu estou querendo colocar, que você entenda isso. E irmã Brana diz assim, disse que é tão humilde que, a menos que você tenha o sinal para examiná-lo, você o perderá. Agora sabemos que o sinal é o Espírito Santo. Sabemos, de acordo com 1 Coríntios 2, que a menos que você tenha o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, você não pode entender as coisas de Deus. Vamos nisso? Vamos já estar em 1 Coríntios? Vamos aplicar isso, porque quando aplicamos, irmãos, na palavra de Deus, duas coisas que a gente aprende. Você tem que ter Bíblia e mensagem. Antigamente só tinha mensagem e não conhecia a Bíblia. Uma pessoa que não conhece Bíblia, só conhece mensagem, ele não sabe o que está escrito. Você tem que saber mensagem e Bíblia. Pergunta para o irmão Brana se ele tinha a mensagem. Ele recebeu de Deus, mas ele tinha o quê? Bíblia. O anjo falava, onde que ele ia? Na Bíblia. Você pode entender isso? Você sabe ler? Você sabe ver? Vai na Bíblia. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 16. De 10 a 16. 2, né? 1 Coríntios 2, 10, 16. Escute bem essa narrativa de Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a igreja mais simples que tem. O Paulo fala assim, ó, criei vocês com leitinho, não consegui nem alimentá-lo com vocês com carne. Mas olha o que inspiração que Paulo está falando. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você não confunda a igreja de Corinto como uma igreja assim, qualquer jeito, não. Ela tinha todos os dons. Escute bem. Mas Deus lá no 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você precisa do Espírito Santo para penetrar o quê? A profundeza de quem? De Deus. Enquanto você não se humilhar, enquanto você não for humilde, você nunca penetrará as profundezas de Deus. Escute bem, estou apenas fazendo alicerce ainda. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por que um homem de Deus sabe as coisas de Deus? Porque o Espírito de Deus está revelando a ele. Isso é a palavra retornando, revelação, fé. Por que Abraão sai da sua parentela? Porque ele recebeu uma revelação de Deus.
Você entendeu isso que eu estou falando? Você está aqui hoje por quê? Por fé? Por revelação? Deus bateu no seu coração? Você sabe o que está ouvindo o seu ouvido? Ou só apenas é comichão? Você está percebendo aonde que eu quero entrar? Você adora em espírito e em verdade? Você sabe quem é esse Deus? Eu sei que esse Deus é o meu Pai. Talvez seja um pouco duro, mas precisamos. Olhe bem, porque o tempo está à porta. Escute no verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Oh, glórias a Deus, né? Gratuitamente. A fé foi dada gratuitamente. A graça foi dada gratuitamente à sua vida. Irmãos, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Olha, escute bem aqui, 13, as quais também falamos. Isso que é importante, irmão. Quando um filho fala com outro, quando um irmão fala com outro, quando a mesma águia, o mesmo filho, da mesma plumagem, da mesma unção, da mesma bênção, da mesma casa, do mesmo Pai, escute bem o que vai acontecer aqui. Aos quais também falamos com palavras de sabedorias humanas, mas com o Espírito, com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso é a maior confusão que tem hoje dentro da igreja. Eles pegam coisas espirituais, misturam com coisas humanas. Eu posso provar isso para você só numa passagem rapidinha, para você entender. Batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo ou é em nome de título? Ô igreja, será que eu estou falando para... Não tem ninguém aqui hoje? Pegaram ideia humana, sem revelação, e batizaram com como? Em nome de títulos. Porque a verdadeira revelação, ela vem na inspiração com Pedro. Atos 2:38. E agora ele se expressa isso. Você está vendo o que é misturar? Agora você é responsável de manter essa palavra viva. Olha aqui. E ele diz assim. Isso agora Paulo ele vai reforçar o primeiro, o 13. Estamos no 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Você percebeu? Para ele não consegue, ele imagina, ele pensa, ele discute, ele fica batendo aqui, e ele não consegue, porque o Espírito Santo não gera paz ao seu coração. Porque uma revelação, já pensasse se Pedro não sabe a revelação, se Pedro não sabe que aquilo é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se Pedro não sabe que veio de lá do céu, se Pedro não sabe, será que ele não estaria discutindo até hoje essa revelação? Porque não desceu dos céus, só foi um ouvir de alguém humano. Não, em Pedro desceu do céu. Você entende? E vou fechar aqui o 15. Mas o que é espiritual discerne bem. Isso é bom, né? Nem todo mundo quer se encaixar nesse versículo aqui, né? Olhe bem. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele ninguém o discerne. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você percebeu aqui? Paulo ele usa um movimento para dizer assim: quem conhece a mente de Deus? Só quem é Cristo, o seu Filho amado. E Cristo nos revelou, manifestando esse nome. Escute bem aqui. Vamos um pouquinho para frente. Você pegou Coríntios? Pegou, né? Firmou o pensamento. Estamos só colocando bases para a gente chegar mais na frente. Irmão Brana usa também essa expressão aqui. Portanto, o irmão Brana está nos alertando que o que está por vir será tão humilde e tão simples que muitos perderão, porque não tem o sinal. Portanto, não ter
a mente de Cristo, mas Deus dará graça aos humildes e abrirá o caminho para quem vem. Irmãos, por que ele fala isso? Deus dará graça ao humilde. Você conseguiu captar uma escritura aonde tem isso? Mateus capítulo 5. Os pobres de espírito. Você se lembra no começo ali? É o sermão de Jesus Cristo, o primeiro sermão que ele dá lá no monte. Ali ele mostra como é que é o reino de Deus. Você quer saber como é que é o reino de Deus? Olha, irmão, isso são bases. Isso são começo da estrutura de um filho de Deus. Ele tem que saber as bases, aonde ele segura as coisas. Ele tem que saber o conhecimento da palavra, aonde que ele entende que é isso. Porque se você não tem esse conhecimento, se você não medita isso, como você vai se deparar com Lúcifer, ou com Lúcifer sobre alguma pessoa te ditando palavras? Daí você diz assim, pera aí, eu vou chamar um irmão que entende. Pera aí, eu vou resolver todas essas coisas. Não é assim. Irmãos, eu vou explicar o que acontece. Nós estamos amadurecendo, estamos crescendo. Então precisamos o quê? Naquele momento das batalhas, nós aprimorar isso. Talvez chegue um problema aqui. Vai lá, dentro. Pai, eu não compreendi isso. Pai, eu não entendi isso. Mas sei que o teu Espírito pode revelar a mim. E você vai e Deus abre claramente. E eu quero deixar uma coisa na congregação guardado, porque isso foi experiência há pouco tempo comigo, mas eu já sabia isso, mas a experiência é o que vigora, né? Mas assim, muitas vezes a gente sabe o tal assunto, mas precisa passar pela experiência para você vigorar isso. Irmãos, não existe coincidência. Você entende isso? Por experiência. Não existe coincidência. Mas você tem que ter isso como experiência na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Se lembra do arco de Deus? Que eu falei aqui? Aquilo foi uma experiência para mim. Então, vamos aqui. Ele diz assim: o que está por vir será tão humilde e tão simples que muitos perderão, porque não tem o sinal, portanto não tem a mente de Cristo, mas Deus dará aos humildes e abrirá o caminho para ver. Quero chegar aqui para você. Mateus capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o quê? O reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque lhes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem disse isso? Jesus. Quem é que vai herdar a terra? Quem? É os mansos, irmãos. Os mansos. O que está acontecendo com a terra? Eles estão destruindo, construindo, desmatando. Por que você vê uma cidade tão grande como São Paulo? Por que dá tanta enchente? Porque eles acabaram o que era de Deus. Por que você... Rio de Janeiro está... Porque eles acabaram o que era de Deus. Eles desviam o rio, eles mudam o curso, eles tiram as árvores, eles falam isso, e a palavra diz assim, aquele que destrói a natureza, esse será destruído. Por que acontece chuva em tal lugar que não era para dar agora? Por que dá calor em tal lugar que não era para dar? Porque eles estão destruindo. Daí você entende por que a civilização não é de Deus? Olha aqui. Escute bem a mensagem do irmão Brando. Ele usa assim, Rainha de Sabá. Jesus era muito humano. Isso eu gosto. Muito homem. Apenas um menino da carpintaria. Nenhuma educação do mundo que conhecemos. Pobre homem. Onde ele obteve o seu aprendizado? Onde que foi? Foi na carpintaria? Onde que foi? Era um homem, um humano.
Irmão Branham usa essa expressão para dizer assim: de que escola ele veio? Onde ele conseguiu a seu aprendizado? Não é este o filho do carpinteiro? Você percebeu aqui o que o irmão Branham está querendo? Não é esse o filho do carpinteiro? De onde que ele aprendeu essas coisas? Você começa a ter uma conexão que o irmão Branham está colocando Deus ou Cristo como humano, uma clareza humana. Eu quero que você perceba isso que ele está usando. Ele é tão humano, até tal real, e tão humilde até que passou por cima da cabeça do povo. A cabeça do povo, que ele quer dizer, é o sumo sacerdote daquela época. Eles não entenderam. Se tivesse sido o Caifás, ou o sumo sacerdote, ou alguém grande, erudito, polido, eles disseram sim, ou sim, um meritíssimo, honra, reverendo, padre, sim, nós acreditaríamos nisso. Mas Deus reduziu isto à humildade, passar pela cabeça do povo. Isso mesmo, essa é a maneira que ele sempre foi. Irmãos, você tem que entender um pouco a história para você entender o assunto. Ali estaria as igrejas mais poderosas da época que estavam ali, ao que adoravam a Deus, que eles chegavam e diziam assim, batia no peito e dizia: meu pai é Abraão. Eles não são como nós. Alguém sabe recitar a Bíblia aqui toda? Alguns versículos, né, irmã? Nós recitamos alguns versículos. E tem vezes com dificuldade ainda. Tu pega um sacerdote desse, o Velho Testamento, ele recitava o todo. Ele sabia de ponta a ponta. Você pega um judeu que está lá no muro da lamentação, fazendo assim, ele está recitando. Você pensa que eles não sabem todas as escrituras? Converse com os judeus para ver o que ele vai fazer com você. Você só pode trabalhar em cima dele só por revelação, porque se você usar a escritura, você vai ficar apertado. Você vai dizer: deixa eu procurar essa escritura um momento, para ver o que está falando. Eles decoram aquilo. Mas foram cegados, graças a Deus. Foram cegados para não ver quem? Jesus Cristo. Você percebeu uma coisa? Por que eles não viram Jesus Cristo? Porque eles em sua mente pensavam que viria quem? O rei. Até hoje eles pensam que vem o quê? Um rei. O rei veio, mas veio, sabe como? Sobre um burrinho. Se lembram quando Jesus entrou na cidade? Ele entrou sobre um burrinho. Hosanas às alturas, porque estava entrando o rei. Mas eles não conseguiram ver isso. Isso nos preocupa também, não? Vou dar só uma coisinha para você. Quem é que teve aqui, irmão? Você sabe quem teve aqui? Nesta era? Você sabe quem teve aqui nessa era? Que fez os sinais, as maravilhas? Você não sabe ainda? Vou fazer uma pergunta para você. Será que o irmão Branham pode curar alguém? Será que ele pode ver o que está dentro do teu coração? Você está entendendo quem esteve aqui? Porque que quem estava naquele dia lá, Cristo, naquele momento, o que estava acontecendo ali? Era o mesmo Deus através de Cristo, seu Filho unigênito, porque Ele tinha que fazer um propósito para salvarmos nós. Agora, Ele também esteve aqui, e as pessoas não ainda entendem. Elas idolatram um homem quando deviam adorar a Deus. O que está acontecendo com esse povo? O que está acontecendo com nós, irmão? É bom pensar isso. Eu vou levar uma escritura que você vai chegar, ela vai chegar ainda na noiva. Se você não conseguir se identificar com essa noiva, você vai entender o que eu estou falando essa noite. Ele diz assim, sobre o selo: agora, olhe, João Batista. Não foi só aqueles homens, irmão. Eu fico pensando assim, não só foi o Caifás, não foi só os fariseus, não foi só os saduceus que não conseguiram ver Jesus Cristo, sabia? Até João Batista não conseguiu ver naquele momento.
Você diz, mas como, irmã Arantes? Ele era um profeta. Ele era um profeta. Ele veio para aplanar o caminho, deixar tudo certo para quem vir? Cristo, não é? E o porquê que ele tem que falar para os seus discípulos, dizer assim, pergunte a ele se ele é o Cristo. Até João Batista ficou em dúvida com Jesus Cristo. E agora nos faz achar que somos alguma coisa, que estamos vendo muita coisa, né? Nos faz achar que temos muito entendimento, e então com a revelação, e estou em Cristo Jesus. Tome cuidado com isso, irmão. Porque o próprio João teve dúvida e mandou perguntar. E os discípulos chegaram, Jesus pegou assim e falou assim, ó, vocês não leram a Torá? Jesus fez isso, acho. Não leram a Torá? Não vê que eu tenho que estar aqui? Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim, ó, venham e vejam. Porque era Deus em Cristo Jesus. Ele tinha que manifestar sinais para eles poderem compreender quem era Cristo. E agora os discípulos compreenderam isso. Você é humilde? Você é humilde mesmo? Vê o que aconteceu com João? Porque aquele homem era uma águia. Todo um profeta é uma águia. Sabia disso? Mas só que aconteceu que essa águia estava dentro de um calabouço. O irmão Brana faz um quadro dizendo que essa águia estava dentro de um calabouço, trancado. Uma vez eu fui em Curitiba, tinha uma gaiola enorme, grandona, e ali existia, eu acredito que era uma águia, parecia ser uma águia, não daquelas tão grandes, mas uma águia. E ela já estava assim no puleiro, assim, ó, trancada, com seus pés assim, olhando para o céu, mas não voava mais, porque o irmão Brando sempre falou numa mensagem, aquela águia que ele viu, ele batia na grade e caía no chão, batia, voava, se quebrava-se toda, e chega um momento que ela bate tanto que ela se fica jururu. Cuide, irmão, você é um filho, você é uma águia, não se tranque com os sistemas. O preço foi caro por você, o preço foi caro por mim. Cabeças, João Batista perdeu a cabeça por você, ou você acha que não perdeu? O preço foi muito caro. Muitos homens de Deus pagaram um preço alto para ver esse dia acontecer aqui, ó. Porque esse é o dia do coroamento. Eu quero que você entenda, esse é o dia do coroamento. Se você está aqui, faça por merecer. Porque você acha que você vai entrar de qualquer jeito? Faça por merecer. Olha aqui. Ele vai dizer assim. Agora olhe para João, o profeta, ele diz, vá, pergunte a ele. Realmente ele é o único. Tão humilde até que aquele profeta perdeu isso. Ele está falando de João Batista, né? Perdeu, não conseguiu ver que era Cristo. Ele é o único. Buscamos por outro? Esse aí mesmo ou buscamos por outro? Agora, ele nunca lhe deu um livro para que aos seus discípulos, mas ele perguntaram. Quando os discípulos de João estava na prisão. Olha, irmão, quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei, olha, escute aqui, terceiro selo. A Bíblia diz que tudo será tão grande naquele dia. Escute bem aqui, ó. Olha a narrativa que o irmão Brana explica. Ele diz assim, ó, naquele dia será tão grande. Daí tu olha assim, pô, grande. O que você acha no seu coração? O que você pensa? É que vai ser grande. A menos todos os lugares altos serão rebaixados, todos os lugares baixos serão levantados, sim, Senhor, e todos os lugares ásperos serão prainados. Ora, eu posso imaginar lá fora pensando, João sairia a esse grande precursor de Cristo e simplesmente pegaria todo o deserto e alisava e colocava grama novamente, vê? Então eu imagino que ele tinha tudo arrumado como eles hoje têm, mas foi humilde. Você lendo essa narrativa, você disse assim, João vai vir, vai limpar tudo. O irmão Brando está fazendo para aqui, vai planar tudo, vai botar graminha aqui, vai ficar tudo bonitinho, e agora vai chegar Cristo. Como toda a grande maioria das igrejas pensam desse jeito.
Sabe por quê? Eles fazem desenho, eles fazem, vem Jesus, vem naquele cavalo branco, vem voando, mas não para esse momento, irmão. O arrebatamento é uma coisa simples. E a gente é incutido com pensamentos nossos. Olha, eu fico pensando, e ele vai dizendo assim, irmão, a Escritura diz que Elias deve vir primeiro, e ele disse, ele já veio, e vocês não sabiam? Porque os discípulos falaram assim para Jesus, não, Elias não tem que vir, e Jesus disse assim, vocês não sabiam que ele já veio? Você está entendendo como a coisa é delicada? A história lá atrás, do passado, está contando a história para nós hoje, irmão. Acautelai-vos, abra os seus olhos, humilhe-se na potente mão de Deus, porque senão você e eu não vamos ver. Pensa que isso é brincadeira? Escute então, se você não lê, escute pelo menos. Ele disse, ele já veio e vocês não sabiam? O Filho do Homem, eles farão as mesma coisa, o Filho do Homem vai vir e eles vão fazer a mesma coisa. Mas João, ele disse, fez exatamente o que foi listado para ele fazer. Fizeram com ele exatamente o que deveria fazer. Ele disse, assim deve ser o sofrido, o Filho do Homem também. Ora não, havia, eu acho que 1/3 de toda a raça judaica jamais soube que Jesus estava na terra. Já pensasse? Divide em 4, pega 1/3. Esse pessoal nunca soube. Olha, você está vendo o que está acontecendo com essa advertência que nosso irmão Brando está colocando para nós? Você está vendo a mensagem da hora mesmo? Seja sincero comigo. Você está compreendendo o que está acontecendo agora? Ou você só está olhando a internet? Ou você só está escutando coisinhas doces, ou uma discussãozinha entre irmão e outro, um prega lá, não sei o quê. Irmão, vou dar uma coisa que eu vou ser bem duro para você hoje, porque isso vai ajudar o teu coração. Fico brigando por unicidade, fico brigando por trindade, fico brigando por isso, e não sabe quem é Cristo ainda. Porque será que Jesus estivesse aqui, estariam brigando por unicidade, dualidade? Oh meu Deus, aonde eles estão? Olha, irmão, Cristo vinha para salvar, ele não discutia essa ação. Cristo vem para abençoar. Eu vejo irmãos grandes, talvez muito maior de conhecimento do que eu, mas menino na ação. Olha aqui, escute bem, é bom para nós. Orgulhoso, sabe como é que acontece, né? Quem é orgulhoso quer ser o quê? Grande. Quem é orgulhoso quer achar que é melhor que os outros. Quem é tal coisa quer ser melhor. Só que para Deus não funciona desse jeito. Se eu sou grande, a Escritura diz assim, ó, eu baixo. Se eu sou realmente quero ser grande, eu sirvo. Eu me afundo e baixo e sirvo. Esse é o que a Escritura diz. Escute a mensagem, orgulho. Agora, como eu estava dizendo, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Está escrito de tal maneira que não há como o homem em sua concepção mental entender o que é. Viu o que o irmão Branco está falando? O homem normal não entende a Bíblia. Não adianta. Existe muito mestre que só sabe usar a letra, mas a inspiração do Espírito Santo ele não entende nada. A hora que é para viver e mostrar para o mundo lá fora, mostrar para os seus amigos, seus irmãos, sem Cristo, ele bota o pé pela mão. Escute bem, eles não entendem nada. O que é? Não importa o quão bem você escreve, quão bem você pode juntar, é errado começar com. Vê? Porque ele escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos. É uma revelação espiritual. Veja, os fariseus, saduceus dos dias do nosso Jesus Cristo, como eles tinham tudo planejado, exatamente no ponto, como aquele de Cristo viria e tudo mais. E quando ele veio vice-versa, do que eles entendiam, descoberto apenas para mostrar que ele é Deus. E foi
ele não veio contrário à Escritura, ele veio contrário à sua concepção da Escritura. Ele está dizendo, ele veio contrário à concepção da Escritura dos fariseus, dos saduceus, mas ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse que ele viria. O problema é como você lê a Escritura. Eu gosto de dizer isso para alguns irmãos, é como nós vemos, é como as pessoas estão vendo. Se elas veem isso, elas criam uma imagem na sua mente e pensam que é desse jeito. E a Escritura está falando totalmente diferente. Porque o teu rei é simples. O teu rei serviu. O teu rei lavou os pés. Todo mês fazemos lava-pés. Não fazemos? Virou tradição? Pense nisso. Quando você entra pelaquela porta, cheio do Espírito Santo, e sabe o que está fazendo, nunca vai virar tradição. Olha aqui. Estamos chegando, irmãos. O irmão Branham fala assim, colocando toda a armadura de Deus. Ele simplesmente não percebe isso, sim, construindo grandes estradas, super coisas assim, e tentando tomar a terra, um lugar melhor, tornar a terra um lugar melhor, e assim por diante. Eles não percebem que os mansos não herdam, mansos vão herdar a terra, desculpe, que os mansos vão herdar a terra. Isso está em Mateus 5:5. Os mansos herdam a terra. Eles estão construindo isso, fazendo isso, construção e tal, mas a própria palavra diz que os mansos vão herdar a terra. Então aí está você. Você está aí mesmo? Opa, amém, irmãos? Glórias a Deus. Você é um manso? Aleluia! Você que tem medo, por quê? Porque não pode glorificar Deus? Ou você está com vergonha do canto? Acabou essa história, irmão. Isso não existe. Olhe no irmão Branda falando isso. Eu prefiro estar junto com quem? Com os santos roladores. O que ele está falando? Você pensa que o céu vai ser uma coisa assim, que vai ficar assim, zen, então não precisa você ir, porque lá vai ter barulho, lá vai ter glória a Deus, lá vai ter louvor, lá vai ter mesmo. Olha, isso aí foi muito implantado em nossa cabeça. Mas Deus vai libertar nós. Qual é o coração que vê a palavra de Deus e não regozija? Me diga. Fala. Estamos em família. Qual é o coração que quando aquilo vem ao teu coração e você fica assim, então tem algum problema. Você tem que ler mais mensagens. O irmão Branda diz assim, que ele pulava, ele gritava. Ele chegou a pensar um dia que assim, não pode dançar. E um dia o Espírito Santo tomou conta dele e ele começou a dançar. O Espírito ficou assim. Quando até Davi, a própria esposa dele se escandalizou de Davi, porque Davi estava vendo a arca entrar. Ele se alegrou, quis dançar. A rainha ficou com vergonha do próprio rei. Você não sabe o que é o Espírito Santo quando entra num coração. Tem coisas que você tem que sair para as pessoas achar que você não está louco. Ou não é verdade? Ô irmão, aquele jovem, irmão Branham aponta, aquele jovem que estava ali no emprego dele, de repente o Espírito Santo entrou no seu coração e ele começou a glorificar, a louvar. Ele disse, Senhor, segura-me, Senhor, para não ter um problema para esse povo. E ele glorificava, e ele louvava. Acabou? Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração para ver se vai acabar isso. Vai esquentar. Aleluia. Escute bem aqui. Ele vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo. A mensagem, 1963. Mas você sabe, ele nem sempre vem do jeito que pensamos como ele vem. Vê? Ele vem tão humilde. O povo tem tudo arrumado de maneira que ele quer que ele venha. O caminho sobre a humildade, e é aí que você encontra Deus.
Os cientistas hoje podem enviar o homem ao espaço, em órbita, e caminha sobre as gramas. Olha bem o que o irmão Bruno usou. E caminha sobre as gramas, sobre a qual eles nem conhecem nada. Pensasse, o cientista leva o homem lá na lua, lá no espaço, tem telescópio não sei o que, já viu não sei o que, tudo isso, mas quando eles botam o pé em cima da grama, eles nem conhecem a grama, porque a grama tem vida, e vida de Deus, e eles nem conseguem fazer uma grama, eles fazem grama artificial, mas uma grama tem vida. Tudo que Deus criou tem vida. O irmão Bruno é muito bom nisso, né? Você tem que se humilhar para conhecer Deus. Você tem que se livrar das suas próprias ideias. Glórias a Deus. Liberta, Senhor, esse povo das suas próprias ideias. Simplesmente abrir seu coração e a sua vida para Ele. Então Ele se fará conhecido, irmão. Agora chegou. Isso aqui, eu trouxe toda essa pregação para esse tópico aqui, ó. Se você guardar isso aqui, eu vou estar feliz. Feliz. Se você guardar isso no coração, com entendimento e revelação, hoje eu saio daqui feliz. Escute bem. Sobre os selos. Se você quiser, depois eu passo para você. Deixa guardado. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Essa é uma pergunta que fizeram por o irmão Brana. O que você acha? A noiva de Cristo tem um ministério para fazer antes do arrebatamento? Você é noiva de Cristo? Você tem um ministério? Então escute. Claro, o irmão Brana fala, claro, isto é o que está acontecendo agora. Aleluia! Agora! Aleluia! Agora! Aleluia! Sabe por quê? É o Deus Todo-Poderoso usando um homem, usando uma mulher, usando um jovem, usando para fazer esse trabalho. Aleluia! Você está entendendo? É de encher o pulmão. Eu fico feliz nisso, porque ele diz assim, escute bem. Vê, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Você escutou? Você guardou? A noiva de Cristo é essa mensagem da hora, porque você se tornou a mensagem da hora. Você reflete a Cristo. E por que estamos tímidos? E por que não temos confiança? E por que não aplicamos a palavra? Escute bem. Olha que vem, depois eu vou ler totalmente, mas vou te mostrar para você aqui. A noiva de Cristo, claro, ela é composta de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista e pastor. Ele firma esse pensamento, porque a noiva de Cristo tem que ter isso. A noiva de Cristo tem que ter o quíntuplo, porque esse é o quíntuplo de Deus, não é feito por homem. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou lá numa reunião, como antigamente acontecia, irmão. Isso eu quero contar para você entender. Muitas vezes eu fui em reunião de pastores naquela época. Eles diziam assim, esse aqui vai ser o mestre, esse aqui é o mestre. Esse aqui é o evangelista. Esse aqui é aquele que... esse aqui é bom, esse aqui vai ser. Daí, o pessoal antigo vai se lembrar que eu vou falar. Teve um pastor que foi lá nos Estados Unidos. Vou contar entre linhas para não ficar muito ruim. Foi nos Estados Unidos. Eu vou ser o presidente. Perdeu a igreja. Porque ele achou, agora eu trouxe lá dos Estados Unidos, e agora vou fazer, e agora eu vou ser o presidente. Perdeu a igreja. Por quê? Irmãos, o quíntuplo não é apontado por homens. O quíntuplo é apontado por Deus. E agora escuta bem, é bem simples. Esse é o problema dos homens. Eles estão olhando para homens muito intelectuais, muitos sabichões, muitos tremendos, e estão esquecendo dos simples que Deus falou. Escute bem, pastor, isso está certo. É formado pelo quíntuplo. Essa é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério.
um grande ministério. Olha o que o irmão Brana fala, um grande ministério, é o ministério da hora. Vai ser tão humilde. Você percebeu o que ele está falando aqui? Ele diz que é grande, é tremendo, é poderoso, mas vai ser tão humilde. Vou ler agora direto para você guardar isso em seu coração. Só escute bem. A mensagem é sobre o selo. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Claro. Isto é o que está acontecendo agora. Vê? A noiva de Cristo, certamente. É a mensagem da hora. Vê? A noiva de Cristo, claro. Ela é composta de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista, de pastor. Isto está certo. Essa é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério, um grande ministério. É o ministério da hora. Vai se tornar humilde. Porque, irmãos, para o mundo, o que é Jesus Cristo quando veio? Mas para nós é grandioso. Para os filhos de Deus é tremendo. É isso que eu estou falando para... Tire os olhos dos brilhos, tire os olhos dos homens, coloque em Cristo Jesus, irmão. Esse é o ponto-chave que eu gostaria que vocês guardassem. Você vê o que ela tem um ministério? Em vez de você passar a prova, para o quê? Para aperfeiçoar você, porque você tem um ministério. Porque tem outras pessoas te vendo, como você vai passar por aquilo e se você vai se manter na palavra de Deus. Daí quando você passa aquilo através de se mantendo na palavra de Deus, gera força, gera energia. Daí um dia você vai dizer, irmão, passe assim porque eu venci, eu confiei nas palavras de Deus e eu venci. Não deixe Satanás colocar nada em sua cabeça que é contra a palavra de Deus.